Ezequiel capítulo 11, verso 23. Nós vamos ministrar o que foi ministrado na escola dominical hoje. Foi algo maravilhoso o que Deus nos revelou na escola dominical. E Deus deu discernimento na hora de trazer a igreja também à noite. E é a lição 4 da escola dominical que fala quando se vai a glória de Deus. Quando se vai a glória de Deus. Vocês se lembram, quando você procura Ezequiel 11, 23, vocês se lembram que primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso de número 18, eles falam, e acabou, ou foi-se a glória de Israel. Então, a gente viu esse exemplo ali no livro de Samuel. Foi-se a glória de Israel porque a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi retirada, foi levada, foi tomada ali do meio do povo. E 11, 23 diz, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está do oriente, ao oriente da cidade. Ou seja, esse monte ao oriente é o Monte das Oliveiras. Então a glória do Senhor se alçou, se levantou, desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. A gente começa aqui que a glória de Deus, a presença de Deus, ela não se manifesta na sua totalidade. Porque ser humano nenhum aguentaria e aguenta sentir o peso da glória de Deus. Não, ser humano nenhum consegue sentir isso. E a presença de Deus, a glória de Deus, era visível, era poderosa. E a gente vê isso no Antigo Testamento. Quando Deus se manifestava no monte, e o monte relampeava, tinha nuvens, fumaças, tinha coisas estrondosas, quando Deus manifestava a sua glória. Era a presença real de Deus no meio do seu povo. E a glória de Deus, ela habitou, ela baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois esta cena se repetiu por causa da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. E na lição a palavra sobre glória é do hebraico kavod, que significa peso, algo que é pesado. Não é a Shekinah que a gente canta. A Shekinah que muitas vezes a gente canta, ela é muito usada entre os judeus. Mas na Bíblia Sagrada você não vê essa expressão. Porque Deus, ele não manifesta a sua Shekinah, o seu poder, a sua glória na totalidade. Porque a nossa carne, ela não suporta. Quando a gente sente um pouco da presença de Deus, a nossa carne treme, o nosso corpo não se aguenta, e a gente prostra com o rosto em terra, diante da presença pesada e poderosa do nosso Deus. E é isso. E aí o Novo Testamento fala de glória, fala de doxa, ou doxologia. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, verso de número 33,
Ele está discorrendo todo o capítulo 11. E no verso 33 ele para. E aí ele começa a tributar a Deus toda a honra, toda a glória. E endereça a Deus a sua tributação. Isso é uma doxologia. É o momento que você irrompe a Deus em louvor ao Senhor. Você começa a exaltar com cânticos, com glorificação. E é esse que a gente viu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença do Todo-Poderoso. Era a presença de Deus no meio do seu povo. O sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, ele entrava com o incensário para ministrar o sangue do sacrifício sobre a tampa do propiciatório. A Arca da Aliança tinha 2 querubins, que as asas dos querubins tocavam uma na outra. E os querubins olhavam para a tampa, porque era nessa tampa que o sangue do sacrifício era aspergido, o sangue do sacrifício pelos pecados do sumo sacerdote e pelo pecado do povo de Israel. Então o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, e a fumaça envolvia aquele homem, porque ele estava ministrando diante da glória de Deus, diante da presença poderosa de Deus. E diz a palavra do Senhor que aquele que viu Deus face a face, ele não permaneceria vivo. E Moisés foi o único que viu Deus face a face. E Moisés, ele tinha sede, desejo pela glória de Deus, pela presença de Deus. Ele sabia que ele não poderia se movimentar, se ausentar sem a presença de Deus. E quando o povo de Israel peca, fazendo bezerro de ouro, o povo está no Monte Sinai, ou Moisés está no Monte Sinai, melhor dizendo, no Monte Horebe. E o povo está pensando que Moisés estava tardando em voltar. E o povo começa a murmurar. E diz, não, Moisés foi-se embora, Moisés não vai voltar mais não. E aí eles fazem um bezerro de ouro. E aí diante desse bezerro de ouro, Deus começa a se irar, Deus vê aquela situação. E Moisés desce do monte, Deus manda, desce. E quando ele desce, ele vê o povo refestelando, com aquelas atitudes pecaminosas, diante de um bezerro de ouro. E Moisés se ira e quebra as tábuas dos 10 mandamentos. E Deus fica irado por causa daquilo. E ele fala, a minha glória, a minha presença não irá mais com vocês. E aí Moisés, que tinha uma intimidade com Deus, ele fala, se a tua presença não for comigo, não for conosco, não me faça sair deste lugar. Ele tinha esse sentimento de que sem a presença de Deus no meio do seu povo, eles não iriam prevalecer, eles não iriam vencer, eles não iriam alcançar o objetivo. Ele sabia e ele entendeu que o que era mais precioso era a presença de Deus. Era a presença de Deus. E Deus fala para ele, tá bom, Moisés, nós vamos fazer o seguinte, te colocarei na fenda da rocha, e farei passar diante de ti toda a minha bondade, e tu me verás pelas costas. E Moisés, não, está tranquilo,
Ele já se deu por satisfeito, porque ele sabia que a presença estava com o povo. Ele sabia que a presença estava com o povo de Deus. Ele sabia que a glória de Deus, que a presença do Todo-Poderoso estava ali. A gente observa que no Antigo Testamento, o templo é uma referência para ir cultuar a Deus. O tabernáculo que Moisés constrói, o templo que Salomão constrói, é uma referência. E depois o templo de Zorobabel, ampliado por Herodes o Magno, é uma referência em que as pessoas tinham e iam até o templo oferecer os sacrifícios pelo perdão, sacrifícios de dedicação, sacrifícios de agradecimento ao Todo-Poderoso. E Deus manifestava a sua presença recebendo esses sacrifícios quando eram ofertados com sinceridade e obediência na presença de Deus. Hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, o tabernáculo, o templo somos nós. Nós somos moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de você. Você que se arrependeu dos seus pecados e vive em fidelidade e obediência a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar na tua presença, na sua vida. Então as coisas mudam, o sistema muda, a referência muda. O problema é que a gente fica tão apegado ao templo, às quatro paredes, à estrutura física, e esquece de que nós somos templo. E esquece que culto não é este que começou às 7 horas da noite. Que culto é de domingo a domingo, da hora que você levanta e a hora que você se deita. É um culto a Deus. A sua vida, a sua conduta é um culto a Deus. Porque muitas vezes a gente coloca as nossas vestes, que são aceitas pela nossa religiosidade, pela nossa religião, pelo nosso sistema religioso. E aí a gente vem para a igreja e cultua a Deus. E muitas vezes a gente sai daqui dizendo: aquele culto não prestou, aquele culto não foi bom. Mas o culto é para você ou é para Deus? Quem sabe se prestou ou não, foi Deus. Deus conhece a tua motivação e Ele sabe se o culto prestou ou não. É porque a gente na Assembleia de Deus acha que aquele que faz e acontece, esse que é o vaso. Mas não é assim que Deus vê a igreja. Eu posso verbalizar, mas Deus está vendo a minha motivação, meu interior. Ontem nós estávamos participando de uma mentoria para pastores. E o pastor estava dizendo o seguinte: ministrar, não escandalizem, senhores. Ele falava, ministrar, a palavra a grosso modo é colocar para fora. Muitas igrejas que não tinham problemas em questões de adultério, em questões de pecado, depois que certas pessoas passaram e pregaram, aquelas igrejas começaram a apresentar problemas nessa área. Porque nós temos uma mania de separar a pessoa pelo dom e não pelo fruto. A gente não investiga a vida da pessoa,
para saber se ela tem procedência, se ela tem referência, se ela tem vida com Deus, se ela tem cobertura espiritual e se ela é submissa. A gente se impressiona com o dom e deixa o fruto de lado. E aí quando essa pessoa vem no altar e ministra sobre a igreja, vomita pecado, vomita iniquidades, e a igreja passa a sofrer aquela situação. A coisa é séria. A coisa é muito séria. E aí a gente fica, Deus, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, mas como é o nosso culto no dia a dia? Como é o nosso culto no dia a dia? E eu não estou falando de você fazer culto doméstico na sua casa, não. Eu estou falando da sua vida, da sua conduta, da minha conduta. Ah, pastor, mas se eu estou ministrando isso daí, rapaz, o trem está arrochando muito mais para o meu lado do que para muitos. Porque a Bíblia fala, assim falai e assim procedei. E eu tenho que ter um cuidado imenso para quando ministrar aqui, eu não seja reprovado naquilo que foi ministrado. Que o apóstolo Paulo, ele falava isso. Reduz o meu corpo à servidão, à escravidão, para que eu não seja reprovado naquilo que eu tanto combato, luto, prego e falo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, lá no finzinho dos versículos lá. Então a presença da glória de Deus, ela é condicional. Olha que coisa fantástica. Deus, ele faz uma aliança com seu povo, faz uma aliança com Israel, e Israel quebra a aliança de ponta a ponta, mas Deus permanece com a sua aliança de pé. Ele não quebra os seus princípios, ele não quebra a sua aliança. Eu e você podemos quebrar, e muitas vezes quebramos, mas ele não quebra a dele. E para ver manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, é uma via de mão dupla. Eu dedico a Deus, eu oferto a Deus, eu ofereço a Deus, e Deus olha, eu estou gostando, eu estou satisfeito. Aí Deus faz, sabe o que? Eu me agradei, eu recebi. Aí Deus derrama uma gotinha da sua presença nas nossas vidas. Aleluia. Presença de Deus é mediante fidelidade, é mediante obediência. Vocês observam que Moisés, quando ele constrói o tabernáculo, Deus, ele fala para Moisés: Moisés, faça da seguinte forma: pegue uma madeira de acácia, corte ela tanto por tanto, lamina ela com ouro, pega uma pele de texugo de um animal e faz uma tenda, faz a cobertura, e nessa cobertura você usa mais outras coberturas, a cobertura você usa de púrpura, você usa assim assado. Moisés, faça um candelabro de 7 pontas para iluminar o ambiente, e faça de ouro puro. E aí você faz o seguinte, Moisés: pegue o azeite da primeira prensa, pega o azeite de qualidade, Moisés, aquele melhor azeite, e coloque ele, use ele, para que haja luz, para que haja luz dentro do templo. Faça isso, Moisés.
Moisés, faz a arca da aliança de tanto por tanto. Aí você coloca umas argolinhas aqui assim, Moisés. E aí você faz uma vara, para que aquela vara, ela encaixe nas argolas. E os sacerdotes, os levitas, eles possam carregar, Moisés. E aí você faz ela, trabalhada no ouro. Você faz assim, assim, assado. E aí sabe o que acontece lá em Êxodo 40? Que quando Moisés termina o tabernáculo, que ele dedica a Deus, a glória de Deus se manifesta no tabernáculo, e a presença de Deus foi tão poderosa que nem Moisés pôde entrar no tabernáculo. Houve fidelidade na execução. Houve obediência na execução. E após a fidelidade e obediência na execução, e após a dedicação, houve peso de glória sobre o povo de Israel. Olha que coisa fantástica, irmãos. E o que é interessante que a glória de Deus estava dentro ali. Moisés não entrou. Porque a casa de Deus, a sua vida, ela tem que estar preenchida com a glória de Deus, com a presença do Espírito Santo. Enquanto tinha glória, enquanto tinha presença, enquanto tinha adoração, o tabernáculo, o templo não foi destruído. Mas quando o povo pecou contra Deus, fez o que era abominação diante de Deus, a glória de Deus se foi embora. E aí deu legalidade para o inimigo entrar. Olha só. Observe isso que Deus está falando na sua palavra. Quando tem presença de Deus na sua vida, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para Satanás, não tem lugar para a carnalidade, não tem lugar para o mundanismo, porque já está preenchido. O livro de Ezequiel que nós lemos, e essa lição de Ezequiel, está tratando justamente isso. A glória de Deus, ela não vai de uma vez. Ela não vai de uma vez. A glória de Deus estava ali acima dos querubins. E são os querubins que estão perto da glória de Deus. Somente eles estão perto da glória de Deus. A glória de Deus, ela sai do tabernáculo, sai do Santo dos Santos. Ela vai para a porta. Depois da porta ela vai para o Monte das Oliveiras. E aí ela se vai embora. A glória de Deus, ela não se vai de uma vez. Ela vai aos poucos. São coisas que nós não tratamos dentro de nós. São coisas que nós não tratamos dentro da nossa vida. São coisas que a gente não resolve dentro da nossa vida. E aquilo vai afastando, 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 até que definitivamente a glória de Deus se vai. E sabe o que Ezequiel está falando aqui? Que quando a glória de Deus se foi embora de uma vez por todas, sabe o que aconteceu? Nabucodonosor invadiu e destruiu o templo. Enquanto a glória de Deus estava ali, Nabucodonosor não entrava. O que Jesus disse? Que ele limpa a casa, ele tira, ele deixa tudo arrumado. E quando essa casa não é ocupada, e Satanás ele volta e olha, e encontra vazia, ele chama a galera toda e fala: bora voltar para lá. Ele chama mais 7 demônios. E o estado daquela casa, daquela vida, se torna pior do que a da primeira. Olha só.
Porque estava vazia. Porque estava vazia. A glória de Deus se afasta. E aí Nabucodonosor, ele entra. E ele destrói. Enquanto estivermos com presença de Deus nas nossas vidas, não vai entrar estas coisas em nós. E aí muitas vezes a gente deixa. Aí uma coisa que vira um emaranhado, que aquela bola de neve vai crescendo, que aquilo vai crescendo, que aquilo vai crescendo, que aquilo vai crescendo, e aí não é resolvido. E aí a pessoa já não sente mais a presença de Deus, não sente mais a glória de Deus. E aí o inimigo confunde a mente dela e daqui a pouco ela está fora da igreja. A glória de Deus não vai de uma vez, irmãos. Para ter presença de Deus tem que haver fidelidade na execução. Obediência na execução. E o problema é que muitas vezes a gente não quer obedecer. A gente não quer obedecer a Deus. E a gente vai de mal a pior. E o nosso Deus, quando Maria fica grávida, quando Maria tem Jesus, quando acontece a anunciação de Jesus, qual é o nome que ele chama lá em Mateus capítulo 1, lá nos versos 20, 22, por aí mais ou menos? O seu nome será o quê? Emanuel, que significa o quê? Significa o quê? Deus conosco. O nosso Deus é um Deus que caminha com o seu povo no deserto. O Espírito de Deus, Ele quer caminhar de mãos dadas com sua igreja. Mas se não houver obediência e fidelidade na execução, tu vai só e ele vai te embora. A gente não canta: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai. O nosso Deus é um Deus de presença. O nosso Deus é um Deus de glória. O nosso Deus, Ele quer manifestar a sua glória, mas Ele não manifesta onde há abominação e pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. A minha e a tua vida, ela é. E sabe o que eu acho mais maravilhoso? É que Deus diz para Zorobabel, Deus diz em Ageu, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas o que você entende por isso? Quando o tabernáculo é construído, Deus manifesta a sua glória. Quando Salomão dedica o templo, ele manifesta a sua glória. Mas quando o tabernáculo de Zorobabel, o templo de Zorobabel é feito, não vê manifestação da glória de Deus. E Herodes, quando amplia, não se vê a glória de Deus. Ali, como a gente viu o tabernáculo no tempo de Salomão. Mas acontece uma coisa. A glória da segunda casa maior do que a primeira. Sabe o que aconteceu? Foi a manifestação de Jesus ali no meio daquele povo. Porque João diz que e vimos como o unigênito do Pai, a glória de Deus manifestada entre os homens. Jesus é o resplendor da glória de Deus. A glória de Deus se manifestou ali no meio de Jerusalém, porque Jesus estava lá.
E ele disse: está aqui quem é maior que Salomão. Está aqui quem é maior que o templo. E eu te digo, não ficará pedra sobre pedra, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Então, o templo, então você está menosprezando essa estrutura. Não estou. É um lugar de reverência, é um lugar de respeito. Mas quando a gente se debruça na palavra, tem a ver com nós, tem a ver conosco, tem a ver com relacionamentos. E quando a gente não resolve os nossos relacionamentos consigo mesmo, conosco mesmo, o nosso relacionamento com Deus é afetado. O nosso relacionamento com o próximo é afetado. Então, irmãos, a glória de Deus, ela não vai de uma vez. Ela vai gradativamente indo embora. Mas não é isso que Deus quer. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, Ele não quer. O que diz em Tiago? Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. O que diz a palavra em Miqueias? Que o Senhor pede de ti, Israel? Que ande humildemente com o Senhor teu Deus. O que Deus faz com Israel? Anda no deserto. Deus é um Deus de relacionamento. E o que eu acho interessante, que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala sobre o peso de eterna glória. Que a nossa leve e momentânea, tribulação, não se pode comparar com peso eterno de glória. Ele trata as aflições como leve e momentânea, mas as coisas celestiais ele trata como pesadas e eternas. Porque a melhor coisa é a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Então, irmãos, não deixe que a glória de Deus se vá da sua vida. Não deixe. Muitas vezes a gente enfrenta tantas lutas, tantas barreiras, tanta dificuldade, tantos embaraços. Mas não deixe que a presença do Todo-Poderoso se afaste de ti. Porque lá ainda no capítulo 4 de 2 Coríntios ele fala que nós somos vasos de barro, que simboliza a nossa fragilidade, e que em nós foi colocado um tesouro. Então aquele que habita dentro de você é alguém muito precioso, e que tem zelo, e que tem ciúme de você. Amém? Fique de pé. Aleluia. Eu convido toda a igreja para vir aqui à frente. Todos. Aqui à frente. Lucas, pode interromper a live.